Oi pessoal, professor Vinícius aqui novamente. Hoje, como eu falei para vocês semana passada, vai ser uma aula mais teórica, por isso estamos aqui na frente do computador. Como vocês podem ver, eu dividi aqui a tela, tá? Temos um lado eu aqui falando, do outro lado aqui, está mostrando com a seta. É um espaço no vou botar slides e no final um exercício para a gente fazer aqui junto, tá bom? Vai ser uma aula sobre pães. Dando continuidade, hoje vamos falar sobre como criar o pão, né? E para isso, como formular o pão de fato, tá? Que assim você vai conseguir criar do zero um pão ao seu jeito de fazer, tá? Com os seus sabores, com o diferencial que você achar melhor, certo? E isso é muito importante porque os clientes hoje em dia, eles procuram muito o novidade, tá? E o pão não está fora disso não, não existe só o pão que tem no mercado não, tá? A gente pode criar pão a qualquer momento, com o conhecimento de vocês, de combinação de sabores e, enfim, montagem dele, certo? E aí eu vou dar essa lá para vocês. Então, temos aqui um slide que eu montei, em cima dos conhecimentos que eu tenho, tá? Desses conhecimentos eu gostaria de indicar para vocês alguns livros, tá? Tem aqui um livro do Michel Suas, que é Planificação e Venizeri, tá? É um livro preferido de muitos padeiros, certo? Porque ele tem informações condensadas muito boas. É um livro técnico, tá? É um livro bem técnico, ele não tem muita receita, quer dizer, ele tem receita, mas ele não é focado em receitas, tá? Ele é focado em ensinar a técnica de fazer pão. E é muito interessante, é muito bom ter, até para quando você está fazendo alguma produção, o pão deu errado, alguma coisa, você vai, caramba, por que deu errado? A resposta está aqui. Bem simples. Claro, nem todas as respostas vão contar aqui. Aqui não é a Bíblia dos pães. Mas é um ótimo livro para você ter em casa. Além disso, temos um livro aqui que é um livro um pouco mais fácil de ler, certo? Que é o Manual Prático de Planificação do Senac. E ele é justamente um livro que ele é baseado nesse outro, certo? Só que ele é feito realmente para os alunos, tá? Ele traz uma linguagem mais simples e não só isso, também traz um bocado de receitas bacanas que tem aqui para você usar como base, certo? Mas claro, você não precisa de nenhum livro desse para poder acompanhar a aula que eu vou dar hoje. Por quê? Porque a minha aula já vai vir voltada tanto com mais conhecimentos que eu tenho, vou colocar aqui para vocês, quanto que essa aula vai ser uma aula bem mais voltada para a nossa região Natal RN, certo? Por que isso? Porque realmente, quando se trata de planificação, qualquer lugar que você está produzindo, ele vai ter, ele vai ser diferente em alguns aspectos, tá? O que eu quero dizer com isso? Se eu, Vinícius, padeiro, da minha própria empresa, que faço meus pães, desenvolvo tal, for para a Itália hoje, eu vou ter dificuldade de fazer um pão lá, tá? Porque é outra realidade, é outra farinha, é outra água, é outro clima. Então eu vou ter algum tempo para me adaptar ao clima de lá, tá? Do mesmo jeito que o italiano fodão vem aqui para Natal hoje para fazer pão, ele vai ter dificuldade, porque ele vai ter que se adaptar à nossa região, certo? Então, hoje vocês vão ter esse bônus. Eu vou dar aula para vocês com informações de planificação e já voltada para a nossa realidade, tá? Isso com as minhas observações, isso com informações que eu adquiri fora do livro, tá? E no dia a dia da cozinha, certo? Então, espero que vocês gostem. Vamos começar aqui. Temos aqui nossa, a nossa slide. E a primeira pergunta que eu gosto de fazer sempre é: o que é pão? Tá? É a pergunta que eu faço para os meus alunos da pós-graduação. Do mesmo jeito, primeiro dia de aula, cheguei, tá? Gente, quero que vocês me digam para vocês o que é pão. E eu recebo as respostas mais distintas possíveis. Do mais lúdico, sentimental, de que é compartilhar na mesa com
de resposta mais religiosa, como falando de Jesus, etc., até as respostas mais técnicas e frias possíveis, tá? Mas a gente vai dizer aqui a versão histórica, tá? E legal sobre o que é o pão. E o pão basicamente é uma massa assada, e essa massa é uma mistura de farinha, fermento, água e sal, certo? 4 ingredientes que desde o começo é assim, tá? E daí, quando eu falo desde o começo, especula-se 12 mil anos atrás, tá? O primeiro registro que se tem de um pão sendo feito é de 7 mil anos antes de Cristo, lá no Egito, né? Então, é uma coisa que acompanhou o nosso desenvolvimento e é muito importante. E hoje em dia se reconhece que o pão básico, ele é esses ingredientes. Claro, hoje em dia se tem pão de tudo, se tem pão até sem glúten, tá? Mas a gente tem que entender que tem essa carga histórica, onde o pão é reconhecido por ter isso. E também, no meu caso, aí vou dar minha resposta pessoal, para mim pão é fórmula. Porque sem a fórmula, você vai fazer o pão, mas você não vai conseguir fazer um pão tão perfeitinho, tão profissional, como você desenvolvendo ele com uma fórmula. E vou mostrar para vocês por quê nessa aula. Tá? E para começar, vamos entender o que é glúten e o que é fermentação. Não é mesmo? O glúten, por tantos falam que, meu Deus, o glúten é o mal, não sei o que, bababá. Não, gente, o glúten basicamente é uma mistura de proteínas que tem na farinha, tá? Que são as proteínas glutenina e gliadina, certo? Vocês podem ver aqui, a glutenina e a gliadina. Aqui é uma imagem ilustrativa de como eles são, mais ou menos. E aí, para se formar o glúten, tem que haver uma mistura, certo? Com água, com um líquido, onde eles possam ter um meio para se misturar, e ação mecânica, tá? Ou seja, quando a gente sova ou quando a gente mistura eles, tá? E aí o que acontece? O que tem aqui, a glutenina e a gliadina, eles se misturam e viram algo mais ou menos assim, que está aqui na tela, certo? Justamente formando uma camada, que a gente chama que é a camada de glúten, certo? E aqui tem basicamente uma ilustração de como é que a função dessas proteínas. A gliadina, ele é responsável pela firmeza, tá? Da massa, da proteína. Enquanto que a glutenina, ele é responsável pela elasticidade da massa, como vocês verem aqui, tá? E quando eles se misturam, eles criam o glúten, que é essa massa forte, que é para fazer o pão, onde ela tem elasticidade e tem força, certo? E por que isso, professor? Por que é importante saber disso? Porque ela é uma camada única, certo? Que a gente consegue de forma natural, que dá essa característica única para o pão, onde ela cria essa camada, essa superfície, que deixa o que está dentro dela de forma. Ela impermeabiliza o que está lá dentro. Ela impede até que gases saiam, né? E aí a gente entra aqui na parte de fermentação. A fermentação, ela justamente o fermento, que é um ser vivo, tá? E aí é esse rapazinho aqui, ó, tem esse nome, a Saccharomyces cerevisiae, certo? Que eu demorei muito tempo para aprender a falar esse nome, e acho que até falo errado hoje em dia. Alguém esteja assistindo esse vídeo vai me confirmar se eu falei certo ou se eu falei errado. Mas, enfim, não é importante saber o nome desse, é importante saber que ele é um ser vivo e que ele se alimenta da farinha, tá? Ou de amidos ou de açúcares, mas principalmente da farinha. E quando ele se alimenta, ele libera gases no ambiente.
E o glúten ele é responsável para poder segurar esse gás. Então, o pauzinho que está ali fechadinho, quando você acaba de bater, o fermento vai começar a se alimentar. E quando ele vai se alimentando, ele vai liberando gás e esse pão vai crescendo, né? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Justamente porque tem essa camada de glúten que vai impedir que esse gás saia. E é isso que cria, por exemplo, aqui, ó, esses alvéolos no pão. Isso nada mais é do que são bolsões de ar, tá? Que fizeram esse pão crescer. Ó, aqui é um levain, um fermento selvagem, tá? Cultivado. Você vê que ele tem a mesma característica, ele vai crescendo e formando esses bolsões de ar. Esse é o diferencial do pão. E é isso que torna o pão único. Porque você não consegue, com outras combinações, fazer isso. De pegar, fazer uma camada de glúten, tá? E colocar um fermento que ele vai se alimentar, vai liberar os gases e vai fazer o pão crescer. Certo? É isso que é importante do que é o glúten e do que é a fermentação. Vamos já continuando aqui. Ingredientes básicos, já falei para vocês, né? O que é o básico de ser um pão. Temos aqui a farinha, o fermento, a água, a sal e o resta ter aqui o açúcar, né? O açúcar está sendo reconhecido como um pão básico da panificação já há pouco tempo. Pouco tempo que eu digo são uns 2, 3 séculos para cá. Certo? Justamente porque foi observado que os pães ganham muita qualidade com a adição do fermento, do açúcar, né? Porque ele dá mais leveza, ele dá mais maciez, ele dá mais alimentação para o fermento poder crescer, né? E dá mais cor, entre diversos outros fatores. Tá? Então ele é uma coisa bem recente, mas da época ali dos reinos, da Maria Antonieta, né, que deu daquela história. Foi ali que começou realmente a se usar açúcar no pão. Né? E o pão, foi ali que o pão começou a ficar mais branquinho do jeito que a gente conhece hoje. Antes o pão era quase todo integral. Né? Ah, então, farinha temos vários tipos, certo? O tipo que a gente na panificação é a farinha mais especial, volta para isso, tá? Temos outros tipos, temos farinha integral, temos farinha tipo 00, só que são farinhas que a gente não vai focar muito hoje, mas também são importantes, tá? O fermento biológico, ele pode vir tanto o fresco quanto o seco, tá? O fresco é aquele que vem, tá aqui na imagem, vocês conseguem ver desse lado aqui, é o fermento fresco, que ele vem no tabletezinho, tá? E temos o fermento também aqui, que é o fermento seco, logo do lado dele, tá? Nessa parte aqui. O fermento seco nada mais é do que o fermento biológico fresco, desidratado, tá? Ele é com menos água, ele passou por alguma técnica para ficar desidratado, tá? Então, como é que a gente usa esses fermentos? A gente tem que ter ideia de que a quantidade de um vai ser um pouco a outra em porcentagem diferente. Ou seja, se eu uso uma quantidade de fermento seco e vou mudar para outra receita, para fazer uma receita com outro fermento, ele vai ser, o fermento biológico fresco vai ser 3 vezes mais do que o seco, e vice-versa. Por exemplo, se você vai usar 30 gramas de fermento fresco numa receita, e você quer mudar isso para o seco, então você vai dividir por 3, e vai ser só 10. Vai usar só 10 gramas de fermento seco. Tá? É uma coisa bem simples. Geralmente, quando você vai fazer uma padaria, você escolhe o fermento que você vai usar, e vai ser aquele ali pronto, e usa. Né? Eu, na minha padaria, uso só o seco mesmo, que é bem mais prático, até para armazenar. Tá? Ah, o sal, tá, gente? O sal ele não é só para dar sabor, ele também vai dar a textura do pão, ele vai ajudar o pão ficar reter melhor o líquido e ficar uma massa mais firme, certo? E a conter também o fermento, para a fermentação sair descontrolada. Ele vai criar camadas onde o fermento vai é, evitar de comer, porque tem o sal, tá? E o sal realmente, como a gente viu na aula passada,
ele acaba matando o fermento. Então, ele vai conter o fermento em algumas áreas para que ele não desestruture todo o pão. Por isso que é importante ter o sal também. Senão, todo o pão seria uma meleca, tá? Justamente porque o fermento iria comer tudo. E o açúcar, que tem de vários tipos, certo? Você pode usar qualquer um na panificação, que ele vai ter um efeito semelhante um do outro. Inclusive, eu tenho até um pão que eu substituo o açúcar cristal por geleia, né? Que eu faço uma geleia de limão siciliano e eu coloco no pão como se fosse açúcar, que é a mesma coisa na verdade. Tá? Vamos dar aqui continuidade. É isso? É. Melhoradores naturais, né? Todo mundo sabe que existem os melhoradores artificiais dos pães, né? Hoje em dia vende até em supermercado. Eu não trabalho, não julgo quem trabalha, tá? Mas eu não vou ensinar vocês a usar ele, porque eu acho que vocês têm que aprender a usar o jeito natural, para aí sim ir para outros métodos, tá? Então a gente vai primeiro aprender como fazer um pão padrãozinho, bonitinho, de forma natural. E aí, sabendo disso, você vai conseguir desenvolver pães com melhorador artificial aí à vontade, tá? Mas primeiro a gente vai falar aqui sobre como fazer no método mais natural. E aí eu trago aqui alguns exemplos, tá? Isso aqui é uma coisa que eu classifiquei da minha forma aqui. Então temos os melhoradores secos, melhoradores líquidos, gorduras, raiz e tubérculos, tá? Os secos podem ser os grãos, tá? Uma coisa que vai trazer mais fibra, algo que vai trazer mais sabor, por exemplo, queijo ralado, né? São todos esses ingredientes que não são farinhas ou sal, e eles entram para melhorar o, o pão, certo? Seja de sabor, seja de textura, seja por uma questão nutricional. Ah, melhoradores líquidos, eles são outros líquidos que não água, que entram na fórmula, no pão, na fórmula do pão, que vão trazer características novas, como por exemplo, até um suco. Vai colocar um suco no lugar da água, legal, vai trazer sabor, trazer vitamina, certo? Temos também leite, tá? Que além de sabor, vai trazer textura mais amaciada. Temos ovos, tá? Temos ah, até eu posso dizer, folhagem que a gente bate, né? A gente bate a folhagem com algum líquido e usa ela na massa, né? Tudo isso é líquido. Tudo que for líquido vai trazer algum melhoramento para a massa, ele entra como melhorador, certo? E aí vamos para as gorduras. Gorduras, temos dois tipos. Temos o tipo animal e o tipo vegetal. O tipo animal é manteiga, banha, creme de leite, todos esses alimentos que são ricos em gordura, em lipídios, tá? E eles vão entrar como melhorador também, porque eles vão dar textura, vão dar sabor, vão dar brilho para o pão, tá? Entre outras coisas. E raízes e tubérculos. Raízes e tubérculos é uma coisa que está aparecendo muito hoje em dia. Não só hoje em dia, já há algum tempo, né? Como por exemplo pão de batata. Você observou que o pão de batata ele cresce mais do que um pão comum, justamente porque ele tem um diferencial que é o amido da batata. Então não é só batata que traz esse diferencial, batata, macaxeira, cenoura, qualquer outro raiz, qualquer outro tubérculo, ele vai trazer isso, essa característica para o pão, tá? De sabor, de textura, de cor. Então ele é um melhorador também, certo? Então tudo isso aqui é muito importante para você desenvolver um produto diferenciado, um pão diferenciado. Então, deixa eu ver aqui, vamos dar continuidade. Estou dando essas pausas para poder ver se estou fazendo certinho, tá? Porque eu peguei o quê? Eu peguei o material que eu tinha da pós
e adaptei para uma linguagem mais simples. Justamente, ó, essa parte aqui, que está laranja, eu cortei do material que eu tenho também, um slide que eu desenvolvi para lá, que é um pouco mais técnico, mais complexo, justamente por ser uma turma de pós, então ele exige um pouco mais de conhecimento mais condensado. Então eu peguei o que consegui aproveitar de bom, de bom não, de bom também, né? Mas que a gente conseguiu aproveitar para uma linguagem mais simples, mais voltada para a técnica de fazer mesmo, e trouxe para cá, certo? Por isso que estou dando essas pausas aqui para poder realmente ver se eu esqueci alguma coisa. Mas vamos lá. E aqui entramos realmente na forma, tá? E para isso a gente vai falar um pouco sobre o que é a forma e o que danado é índice de padeiro, que é um índice que a gente usa, tem nesses livros que eu apresentei para vocês, que é como a gente usa para formular o pão. E aqui, como eu disse, você precisa compreender que o pão ele é fórmula, tá? Ele é A fórmula vai dizer se o pão vai ser mais macio, se o pão vai ser mais crocante, se o pão vai ser doce, se ele vai ter uma cor mais acentuada de alguma coisa. Então é a fórmula que vai fazer o pão ser o que ele é, tá? Essa é a minha resposta do que é pão, como padeiro, tá? Como o pessoal tem outra resposta que é bem mais lúdica do que isso. E para isso, para desenvolver esses pães, a gente criou esse tal do índice do padeiro, em que a gente vai comparar todos os ingredientes da forma, percentualmente a gente comparar eles com a farinha. Ou seja, a farinha ela sempre vai ser 100% da forma, porque ela é absoluta. E da farinha a gente vai botar percentualmente em outros itens, tá? Por exemplo, se eu uso 1000 gramas, né, 1 quilo de farinha de trigo, eu vou considerar esse valor na fórmula correspondente a 100%, tá? Justamente porque é o valor absoluto da nossa forma de pão. Se então desejo adicionar 60% de água, né, eu irei calcular esse 60% de acordo com o valor da farinha, que vai gerar o quê? 600 gramas, tá? Como é que a gente vê isso? A gente pega e faz uma regra de 3, tá? Aonde, se 100%, que é a farinha, está equivalente. Eu vou botar aqui uma notinha para vocês verem melhor. Deixa eu abrir aqui que está meio lento o computador, mas fica melhor. Opa. Ai, meu Deus. Isso é um dedo grande. Agora pronto. Pronto. Abre aqui. Bom, se nós temos aqui, ó, farinha, se 100% de farinha equivale a 1000, 60% de água equivale a quanto? Né? A pergunta é essa, tá? Então a gente faz uma regra de 3. A gente pega 60, multiplica por 1000 e divide por 100, tá? Você vai fazer aqui, ó. Multiplica esse por esse, 60 vezes 1000 e divide por esse, dividido por 100. E aí isso vai dar igual a 600. Tá certo? E aí você faz na calculadora mesmo, porque ninguém merece na nossa vida adulta estar fazendo conta de cabeça.
tá? Porque eu já fiz essa conta antes e sabia que dava 600, mas faça como você achar melhor. Mas é uma regra de 3 simples. Tudo que nós vai fazer aqui é a regra de 3 para poder chegar no valor, tá? Então é isso. A gente fez esses índices justamente para facilitar na formulação, tá? E aí, cada tipo de pão ele vai ter a formulação um pouquinho diferente da outra, mas faz dando diferença. Então vamos lá. O primeiro pão aqui que eu vou trazer para vocês são os pães crocantes. Tá? O que são os pães crocantes? São aqueles pães mais comuns, os pães que eram feitos desde antigamente. Hoje em dia tem uma nova roupagem para eles, mas é essencialmente o mesmo tipo de pão. Que ele é o pão de casca crocante e miolo macio ou miolo aveludado, né? Aveludado. Aveludado não. Alveolado. Desculpa, gente, que tem os alvéolos, que tem aqueles bolsões de ar bem bonitos, tá? Aveludado é outra coisa. E aqui, ó, como exemplo, tem o pão italiano, ciabatta, baguete e os pãezinhos franceses, que são da nossa criação, né? Também essa classificação tem os pães de longa fermentação, que são os pães que a gente consegue fermentar por mais tempo, mas que é um assunto para outro dia também, tá? Esses pães geralmente são assados a 200 graus, 250 graus mais ou menos, tá? No forno. E eles têm que ter, necessariamente, para ser pão crocante, esses índices que eu estou botando aqui, tá? Ou seja, eles têm que ter 100% de farinha, tá? Isso para todo pão é isso. 1% de fermento biológico seco ou 3% fresco, né? Como a gente viu agora há pouco. 2% de sal, certo? 0 a 4% de açúcar, 50 a 65% de líquido e 0 a 10% de gordura, tá? Gente, vocês podem ver que eu botei aqui um asterisco. Por quê? Porque não é uma regra fundamental que um pão só tenha de 50 a 65% de líquidos. Não, isso é uma coisa nossa, de observação minha. Hoje eu consigo fazer também com mais líquido, mas nossa região ela produz uma farinha que ela não que ela não tem muito amido, ela não é de aguentar grande quantidade de líquidos, tá? Ela tem um glúten que ela não aguenta também estruturar um pão tão líquido. Então a gente acaba que tem uma limitação. E essa limitação é de, que eu percebi, 65% mais ou menos, tá? Que é diferente de outros países. Você vai conseguir achar outros países fazendo pães com 100% de hidratação, 150% de hidratação, tranquilo. Porque eles têm farinhas que aguentam, que suportam essa quantidade de líquido sem desmanchar o pão, tá? E gordura também, tá? Gordura vai depender da região, vai conseguir fazer mais. Mas para nossa região, aqui, Natal RN, eu sugiro a vocês, até por uma margem de segurança, que vocês, quando forem fazer o pão de vocês, pensarem nisso aqui, de 50 a 65% de líquido e de 0 a 10% de gordura, tá? E aqui você vê aqui, açúcar, de 0 a 4% de açúcar. Acima disso, gente, ele vira outro pão. É incrível, a diferença é enorme. De 4% para 5% de açúcar, o pão vai ficar muito mais macio, ele vai ter menos crosta, ele vai virar outro tipo de pão. Ele vai virar de um pão crocante para um pão realmente macio, tá? E o que vai variar mais aqui dessas fórmulas, dos tipos de pães, vai ser a quantidade de açúcar e a quantidade de fermento, certo? Vocês vão ver agora o pão macio. Os pães macios, vocês veem que variou aqui, ó. No lugar de 1% de fermento biológico, agora tem 1,5%, certo? E no lugar de até 4%, ele vai de 5 até 15% de açúcar, tá? Por quê? Porque é isso aqui que vai garantir
o novo formato dele. No lugar de ser um pão crocante, agora ele é um pão macio. Então ele precisa que ele tenha esse miolo realmente sedoso, macio, tá? E ser mais e não ser crocante em cima, a crosta dele ser macia, você vai macio ao toque. Então para isso a quantidade de açúcar é essencial, tá? Seja o açúcar cristal, seja outros tipos de açúcar que vão entrar na massa com essa característica, tá bom? E a farinha, e o fermento, gente, ele mudou aqui 0,5% a mais, porque como ele é um pão mais pesado, ele tem que ter mais fermento para poder crescer ainda, tá? Para ter força para crescer, digamos assim. Porque chega um ponto onde o fermento ele começa, se alimentou muito, mas ele não tem força para fazer o pão crescer. Então a gente tem que botar um pouco mais de fermento para ajudar nisso aí. Então quanto mais doce for o pão, quanto mais tiver acréscimos nele, melhoradores naturais, mais ele vai precisar de fermento para ter força para esse pão crescer. Tá bom? E aqui, ó, detalhe, para assar esses pães, de 150 graus a 180. Justamente porque o açúcar, quem já pegou açúcar e caramelizou, né, fez uma calda, alguma coisa, é a mesma ideia. Você coloca um pão no forno, o açúcar que está na superfície do pão, ele vai caramelizar também, que é o que dá aquela cor do pão doce, certo? Então, se você colocar ele no forno muito alto, esse açúcar que está na superfície, ele vai queimar, caramelizar e queimar antes de o pão assar. Então a gente coloca numa temperatura mais baixinha e deixa ele cozinhar por mais tempo. Assim o pão vai conseguir crescer, cozinhar internamente, antes do açúcar começar a queimar. Tá? Essa é a ideia de a gente abaixar a temperatura na hora que a gente vai assar um pão mais doce. Certo? E vamos aqui para os pães doces mesmo. Tá? Dos pães doces, abaixamos mais ainda aqui a temperatura. Ó. São pães que tem mais açúcar. Por ter mais açúcar, a gente tem que ter mais controle para ele não queimar também. Tá? E são pães que vão ficar um pouco mais escuros na superfície, justamente por ter essa caramelização do açúcar, que é deliciosa, a gente quer que isso aconteça, mas a gente não quer que queime. Certo? Então, ó, mesma coisa, 100% de farinha de trigo, sempre vai ser. Fermento biológico passou aqui para 2%, certo? Chegando a 6% do fermento quando ele é fresco. Lembra que é 3 vezes mais. Sal, mesma coisa, 2%, é padrão. Todos os pães vão levar 2% de sal, tá? Ele entra para controlar a fermentação e para dar o sabor. Mais do que isso é desnecessário. Menos do que isso vai prejudicar o pão. Tá bom? Açúcar, ó, gente, ele está de 16 até 25% de açúcar, tá? Acima do que isso, ele vai transformar o pão muito pesado, tá? E vai dificultar do pão crescer. Por mais que ele alimente o fermento também, mas ele vai alimentar muito fermento, vai ficar muito rápido, vai crescer muito rápido, vai murchar muito rápido, tá? E não vai ter estrutura para crescer. Claro, há exceções. Tem gente que faz pão com mais açúcar. É possível, não vou dizer que não é impossível, claro que é possível. Só que a minha sugestão é de manter essa formulação do jeito que eu estou falando para vocês. Certo? Temos aqui, mesma coisa, questão líquido e até 30% de gordura. Tá? Justamente para o nosso tipo de farinha, a gente poder criar um pão sem ele desandar. O que eu observei nas minhas produções é que acima dessa quantidade, o pão ele tem uma dificuldade estrutural. Certo? Outros cuidados que a gente tem na hora de formular um pão. Tá? Melhoradores secos são incorporados a índice de 5 a 20%. Ou seja, vai botar um grão, vai botar um queijo ralado, um queijo em cubos. Né? Você vai perceber que não dá para colocar tanto. Um chocolate, vai botar um chocolate cortado, né? Uns pedaços de chocolate, gota de chocolate, alguma coisa para fazer um pão mais doce, uma fruta cristalizada. Chega a um ponto em que ele começa a se rasgar. Esse ponto é quando passa dos 20%, mais ou menos, que eu observei nas minhas produções. Tá?
É, e abaixo de 5% não dá muito sabor, não dá muito volume para o pão. Então essa é a minha sugestão para vocês. Vai fazer um pão que vai levar um recheio, alguma coisa, uma linguiça, um chocolate, um queijo ralado, um grão. Então de 5 a 20% funciona bem, certo? Ah, melhoradores líquidos, eles são formulados como líquido, assim como a palavra diz, né? Onde ele entra lá naquela quantidade da fórmula, né? Não é só água, pode entrar suco, pode entrar qualquer outro melhorador líquido, tá? Ah, com algumas exceções, como com relação ao ovo, né? Porque o ovo ele tem a clara, ele tem a gema. A gema ela é mais ou menos um terço do valor do ovo. Só que a gema ela é gordura, tá? Então a gente não consegue colocar ela só como líquido. Uma parte vai ser também gordura, entende? Então quando vai formular, 2 terços desse ovo ele entra como líquido e 1 terço vai entrar como gordura, belezinha? Ah, é possível diminuir a porcentagem de fermento, tá? Em pães que utilizem raízes e tubérculos na receita. Por que isso? Raízes e tubérculos, eles, como eu falei para vocês anteriormente, eles facilitam muito o crescimento do pão. Ele cresce muito rápido, e bonito, e com textura, macio e tal. Por quê? Porque eles são riquíssimos em amido, tá? Eles têm muito amido na composição deles. E o fermento ele se alimenta de amido também. Então, quanto mais a gente coloca dessas raízes, desses tubérculos, a gente pode diminuir um pouco, mas também não tanto, a quantidade de fermento. Justamente porque eles vão se alimentar bem, vão se alimentar melhor e vão crescer bastante. Tá? Quando a gente coloca muito fermento nisso aí, vai ficar um pão estrambólico se derretendo, se derramando pelos cantos, porque é o exagero de fermento. Então a gente consegue reduzir um pouco. Tá? A raiz e tubérculos eles são considerados como líquido, certo? Eles vão entrar como se fosse um purê na fórmula. Só que não 100% dele. Geralmente 50% do valor, tá? Ou seja, metade do valor desses ingredientes, eles vão entrar como se fosse líquido. Batata. Digamos que eu tenho, acho que eu tenho até aqui um exemplo. Pronto, 1 kg de macaxeira, 1000 gramas de macaxeira, certo? Eu vou considerar que apenas 500 gramas disso aí é líquido. Entende? Na hora de formular. Ah, eu acho que já falei demais. Vamos fazer um exercício porque fica confuso depois do tempo, tá? Estou falando já há 37 minutos. E é melhor exemplificar para vocês como fazer, né? De fato. Então, eu já peguei aqui. Peguei. Pronto. Tá. Vou fazer aqui primeiro um pão crocante para vocês, tá? E vai ser um pão. Deixa eu ver. Vamos fazer aqui um pão italiano com ah, azeitonas e castanhas, certo? Belezinha? Então, já botei aqui, ó, 100% da farinha de trigo, certo? Ele é um pão crocante. Se é um pão crocante, vai quanto de fermento aqui, né? Ele vai ou 1% do fermento seco ou 3% do fermento fresco. Eu vou usar fermento seco mesmo, tá? Então vou botar aqui 1% do fermento seco, belezinha? Sal refinado. Sal refinado a gente viu que sempre, em toda a formulação de pão, ele vai 2%, certo? Tranquilo. Açúcar refinado. Como é um pão crocante, ele não ultrapassa 4% de açúcar, senão ele vira outro tipo de pão. Então, como esse é um pão que já vai ter outras coisas, eu vou colocar aqui que ele vai ter 1% de açúcar, tá?
Só para dar um pouquinho de macio naquele miolo, tá bom? Água gelada, ela vai até 65%. Não é isso? Então o que eu quero fazer? Eu quero botar, sabe o quê? Eu botar um pouquinho de vinho, né? Para fazer um pão bem charmoso. Então eu vou pegar aqui, ó, vou colocar vinho branco e vou colocar 15% de vinho para dar um saborzinho e mais 40% de água. Belezinha? Vamos ver quando soma. Oh, desculpa, 50%. E quando soma aqui, ó, dá 65%. Não é isso? E um detalhe para vocês: quanto mais líquido tem o pão, mais rápido é a fermentação dele. Tá? Mais ele se desenvolve rápido e no instante fica aquele miolo mais alveolado e mais crocante. Tá bom? E aí, pronto. De gordura, para esse tipo de pão crocante, eu vou querer colocar um azeitinho. Tá? E vou botar aqui 3% de azeite, tá? Só para ajudar a incorporar os ingredientes e tal, né? E aí, gente, a gente falou que ele é um pão de azeitonas. Vou botar aqui azeitona preta já fatiada e castanhas torradas. Tá aqui inteiras. Elas acabam se partindo um pouquinho no processo e ficam os corações bonitos, bem gostosos de mastigar, tá? Então vamos lá. Eu falei que para fazer um pão até 20% rola, né? Mas aqui ele é um pão crocante que eu quero que ele esteja aquele miolo bonito, né? Cheio de furinhos e tal. Então eu não quero botar muito recheio, muito ingrediente para dificultar o pão de crescer. Então vou botar aqui só 10%. Então eu coloco 5% de azeitonas e, e vamos botar aqui 7%, vamos botar 7% de castanhas, tá? Para ter uma quantidade maior do que de azeitona. E é isso, gente. Formulamos aqui o pão, tá? Super simples. Quanto mais você faz isso aqui, mais você vê que fica na cabeça. Ah, não, para fazer aqui para fazer aqui um pão macio, o que é que eu tenho que fazer? É simples. O pão macio ele vai de 5% até 15% de açúcar. Ele vai um pouquinho mais de fermento. Então já vai direto, certo? Então temos aqui nosso primeiro pão crocante. E falta aqui só passar os valores, né, em gramas. Então digamos que eu quero fazer com 1 kg de farinha. Isso vai dar 1000 gramas, né? Gente, quanto é 1% de 1000? 10. Tá? Se você quiser fazer a pela regra de 3, né? Se não tiver decorado quanto é 1% de 1000, você chega aqui e coloca que 1000 de farinha está igual para 100%. Então, quanto está para 1%? E aí você faz a regra de 3. Multiplica esse por esse e divide por esse. Tá? E aí você vai chegar no valor. E com todos esses aqui. Tá? Você vai pegar 2%, mesma coisa. E com o tempo você vai fazendo isso aqui mais rápido. Tá? Matemática é coisa que vai entrando. Quanto mais a gente faz, mais a gente faz rápido. Por exemplo, aqui eu já sei que 2 é o dobro de 1. Certo? Se 2 é o dobro de 1, então vai ser o dobro aqui também. É 20. Certo? Aqui é só repetir. 10. Só botei só 1% de açúcar. Vinho branco. 50%. 50% ele é a metade.
Você pode fazer a regra de 3, tá? Você pode pegar e fazer 50 vezes 1000 dividido por 100, tá? Ou você pode só botar aqui a metade. Quanto é metade de 1000? Metade de 1000 é 500. Certo? Vinho branco. Vinho branco é 15%. Tá? 15% aqui vai ser 150. Tá? Você pode fazer a regra de 3 para ver isso aí também. Eu não vou fazer justamente para agilizar, que eu quero botar mais 2 receitas para vocês antes de encerrar a aula. Tá? 3% vai dar 30. 5% vai dar 50. 7% vai dar 70. Certo? E aqui temos já um pão formulado. Tá? Nosso primeiro pão de hoje. É um pão crocante, um pão italiano com azeitonas e castanha. Delicioso. Quem quiser fazer em casa, não vai se arrepender, porque é muito gostoso. Tá bom? Então vamos dar aqui continuidade. Deixa eu deletar isso aqui. Deletar isso aqui. E vamos fazer agora um pão macio. Tá? Pode ser um pão de hambúrguer da vida. Vamos fazer um pão de hambúrguer? Tradicional já é batido, né? Vocês não querem fazer coisa. Vocês não vão aprender nessa aula para poder fazer pão batido. Vamos fazer um pão de beterraba, um pão de hambúrguer. Vamos botar aqui pão de beterraba para hambúrguer. Certo? Então farinha 100, sempre é 100%. Tá? Um pão macio, ele vai um pouco mais de fermento, não é isso do que o outro? É 1,5%. 1,5%. Certo? Sal refinado, 102%. Açúcar para esse pão, que não é um pão macio, mas não é um pão tão doce, ele pode ser de 5 a 15%. 15% ele é quase um pão doce. Por 1% ele não é um pão doce. O que a gente faz? A gente não quer um pão tão doce. Vamos botar aqui, sei lá, 8% de açúcar, só para dar maciez, mas manter ele um pão que pode ser usado com preparações salgadas. Correto? Água gelada. E aí, gente, que entra o negócio. A gente vai fazer um pão com beterraba. Correto? Então, a gente pode usar aqui água do cozimento da beterraba. Quem já cozinhou beterraba em casa sabe, ela fica uma água bem roxa, bonita. Então por que a gente não vai usar esse líquido? Se é só água saborizada, por que não, não é mesmo? Então, para fazer ele, vamos botar aqui, ó, 40% vai ser dessa água do cozimento da beterraba. E a beterraba em si. Tá? Lembra que eu falei que raiz e tubérculos eles entram contabilizando como água, só que apenas 50% desse valor vai ser para água. Então, gente, a gente já usou 50% do nosso valor de líquido com o cozimento da batata, da beterraba. Vai faltar o que para dar 65%? Vai faltar 25%. Só que se eu colocar só 20% do tubérculo todo, vai faltar água, né? Porque a gente contabilizou o quê? Que é apenas metade do valor da beterraba é líquido. O resto é saborizante. Ponto. Tá? Então, para eu conseguir 25% de líquido, eu tenho que trazer 50% de beterraba. Tranquilo? 50% de beterraba. Que mais? Vou botar aqui um pouco de páprica para dar um saborzinho.
né? A gente pode colocar uma páprica picante. E tá faltando o quê? Uma gordura, né? Para dar maciez para esse pão. Se vocês verem aqui, ele tá um pão todo que não vai nem leite, nem ovos, nem nada do tipo. Então vamos manter um pão vegano para pegar esse público, não é legal? No lugar de manteiga, vamos usar aqui, ó, óleo. Opa! Óleo de coco. Coco? Não, de milho, mais barato. Óleo de milho, que é um óleo acessível. Ele é mais saudável do que o óleo de soja. E vai fazer a função dele como gordura aqui. Vamos colocar 5% de gordura. Páprica picante, vamos botar aqui 2%, mesmo contado de sal, tá bom? E é isso. Aqui está feito nosso segundo pão, um pão macio. Você vê que é muito simples de fazer, tá? Só precisa entender de cada ingrediente para a gente fazer essas combinações de forma inteligente, tá? Chegar a dizer, não, eu quero fazer, quero colocar aqui beterraba, qual é o melhor jeito de botar beterraba? Tá aqui, fácil, simples. Do mesmo jeito que aqui para beterraba, você pode fazer para macaxeira, você pode fazer para outros raízes e tubérculos, tá? Do mesmo jeito que eu substituí aqui a água com outra coisa, você pode botar, sei lá, algum suco de repente, suco de uva. Quero deixar mais roxo ainda, vou botar um suco de uva aqui também, tá certo? Tranquilo, certo? Aqui é justamente para a gente ver a facilidade que é de montar um pão depois que você entendeu tudo que eu falei, toda aquela informação condensada que eu trouxe até agora. Então, se eu tenho aqui 1 kg de farinha, né? Vou botar aqui 15 de fermento biológico, né? Pela regra de 3. Vamos lá, regra de 3 de novo. Deixar esse negócio aberto logo. Bom. 1% de sal. Se 100% é 1000, 2% é quanto? A gente vai pegar aqui, multiplicar esse por esse e dividir por esse. E aí vai, ó, de novo aqui. 2 vezes 1000 dividido por 100. Aí você vai calcular isso aí e vai ver que vai dar 20. Certinho? E a gente coloca aqui, que é 20. 8%, mesma coisa. A gente vai pegar aqui, ó. Se 100 está para 1000, 8 está para quanto? E vai pegar 8 vezes 1000 dividido por 100. E vai dar 80, certo? E por assim vai. Vai dar 80, aqui vai dar 400, aqui vai dar 500, 20, 50. Tá? E aí, com essa regra de 3, a gente conseguiu formular mais um pão doce, um pão de hambúrguer, feito com a beterraba e páprica. Delícia. Esse pão, inclusive, eu comercializo com um rapaz que faz pães, sanduíches funcionais, tá? Ele pediu um pão vegano, aí eu fiz esse pãozinho aqui para eles. Quase igual a esse, eu acho que deve ter pouca mudança, porque isso aqui eu fiz agora, eu não tenho os valores de cabeça do outro, mas é tipo isso aqui. E vende bem, ele consegue vender bem esse sanduíche. Tá? Então fizemos aqui o pão de beterraba e vamos agora para o nosso último exemplo de hoje, para encerrar a aula, para não ficar muito maçante. Já estamos em 54 minutos de aula. E vamos fazer aqui um pão doce. Certinho? Pão doce. Ideias. Eu esqueci que estou falando sozinho aqui no meu quarto. Então, ideias, Vinícius. Diga ideias aí. Eu quero um cinnamon roll. Aquele enrolado.
de canela maravilhoso. Então vamos lá. Cinnamon. É assim que escreve? Acho que é. Então, olha só. 100% de farinha, padrão, certo? Fermento biológico, ele sobe para quanto? É quanto, Vinícius? É 2%. Ninguém vai responder não, é você. E se fosse fermento fresco, seria o triplo, né? 6%. Sal de padrão, quanto é? Sempre, 2% sempre. Açúcar refinado. Açúcar refinado para um pão doce, ele vai de 16% até 25% mais ou menos, né? Eu quero um pão doce mesmo. Vou botar aqui, ó, 23% de açúcar bale. Eu quero a minha bocanha. Água. Sabe o que era legal no cinnamon roll? No lugar da água, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver. A gente vai colocar uma quantidade de leite e uma quantidade de suco de laranja. Delicioso. Então vamos botar aqui, ó, 50% leite, 15% só para dar um saborzinho. E aqui a gente tomou quanto? 65, tá? O limite de água quem tá trabalhando. Delicioso. Certo. Para deixar o pão mais macio, eu quero botar também ovos, tá? Mas eu cheguei aqui no limite, não foi, gente? Eu quero aqui, ó, na verdade, vou diminuir a quantidade de leite, vou botar aqui só 40%, e ovos, eu quero colocar mais esses 10% de ovo, certo? Só que lembra que eu falei com relação ao ovo? O ovo ele entra uma parte como líquido e uma parte como gordura, não é isso mesmo? Então a gente não pode colocar de vez essa porcentagem. Então, a gente tem que pegar aqui um valor aonde 10% seja o equivalente à quantidade de líquido do ovo. E a outra quantidade seria a quantidade de gordura. Tá? Então, vamos fazer aqui matematicamente. Tá bom? Eu quero que como é que eu faço aqui da melhor forma possível? Só pensar um pouquinho aqui. Tá. Vamos lá. 2x é igual a 10%. É isso mesmo? Acho que eu vou complicar a cabeça de vocês. Vou ter a questão do x aqui para não complicar demais, né? Vamos jogar aqui um valor melhor. Eu quero que 15%, tá? Por quê? 10% vai para líquido e 5%, que seria o referente à gema, vai para a gordura, tá? Além disso, eu quero botar aqui manteiga. Manteiga. A gente pode usar até 30% de gordura. Já tem 5% que é equivalente à gema. Então eu vou colocar aqui mais 15% de manteiga. No final vamos ter 20% de gordura total. Tá bom? Além disso, esse pão, ele vai o que dentro? Na hora de enrolar ele bonitinho, açúcar e canela. Que não sai na cinnamon roll. Delicioso. Vamos botar aqui, ó. Açúcar refinado e
canela, tá? Vamos botar aqui para baixo, para destacar, porque já tem açúcar refinado ali em cima, ó. E eu quero botar aqui dizendo que ele é no recheio, tá? Belezinha. Então eu quero aqui, ó. Na verdade, para o recheio, gente, é porque vocês vão fazer o quê? Vocês vão abrir o pão, rechear e dobrar. Ele não vai necessariamente interferir nada na massa, tá? Porque ele é a parte, ele vai estar enrolado entre a massa do pão. Belezinha? Então a gente faz aqui, ó, e coloca QB, quanto basta, tá? Porque aí vai ser com você. Ah, eu quero muito recheio, ah, eu quero pouco recheio. Não. É você que manda aí como é que você quer o seu cinnamon roll, tá? Vamos ter aqui também, ó, frutas cristalizadas. Ele. Pronto. Certinho? E aí, para a gente fazer agora os valores, de novo, vamos botar aqui 1000 de farinha de trigo. Se é 2%, então, pela regra de 3, 100 faz, dá 20. 20, 230, 400, 150, 150, opa, 150, 150. Certo? E aqui, QB, QB, QB. Pronto. E é isso, gente. Agora temos aqui nosso pão doce. Fizemos aqui uma preparação crocante, um pão crocante, um pão macio e um pão doce. Vocês viram que a gente mudou basicamente os ingredientes, como fazer a composição de líquidos, de açúcares, o fermento que foi que mudou mais, né, de um para o outro, e a quantidade de gordura também, os tipos de gordura que a gente usou, tá? Mas vocês viram que é uma questão de criatividade. Ah, eu quero fazer um pão que use óleo, eu quero fazer um pão que use manteiga, quero fazer um pão que use só creme de leite, quero fazer um pão que use é, é, leite de coco, tá? Quero fazer um pão que use suco, um pão que use uma raiz, uma macaxeira, quero fazer um pão que use vinho, quero fazer um pão que use cerveja. Não, eu quero fazer. Você vai criar, gente. A formulagem, aprender a formular o pão, é você justamente saber quanto que você pode usar desses itens e a combinação desses itens que vai gerar se o pão vai ser mais macio, se ele vai ser mais crocante, se ele vai ser mais o quê, né? Então eu espero que essa aula tenha conseguido, por mais que eu tenha me enrolado um pouquinho, que eu estou tentando trazer a informação da forma mais simples possível, tá? Espero que eu tenha conseguido passar ainda para vocês, mesmo sendo um assunto um pouco mais complexo, mas vocês viram que também não é coisa do outro mundo. E estou aqui para tirar dúvidas, caso alguém queira fazer um pão, tá? E me mostrar para ver se acertou, se entendeu. Estou aqui para tirar essas dúvidas e ajudar vocês nessa jornada, tá bom? E é isso. Até a próxima aula e mandem notícias.